Agradecemos a todos os que apresentaram os pitches dos projetos por regiões. De seguida, vamos debater o tema Cooperação e Desenvolvimento Regional, Turismo e Património. O objetivo da aplicação dos fundos europeus em Portugal também passa por reduzir desigualdades regionais, reforçar a coesão e fomentar a cooperação, de forma a que os fundos sejam um motor de progresso para os seus territórios. Para abrir a sessão sobre este tema, chamo ao palco Nuno Romão, diretor da Unidade Política Regional da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para quem eu peço uma salva de palmas. É todo seu, Paulo. Muito boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui enquanto diretora da agência, da Unidade Política Regional da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a abrir este terceiro evento do ciclo de seminários dedicados à cooperação territorial europeia, ou Interreg, no âmbito também da rede das dinâmicas regionais, que tem dois subgrupos, um dedicado ao Fundo para a Transição Justa e um especificamente à cooperação territorial europeia. Este terceiro evento deste ciclo de seminários tem, como já foi referido, como foco a temática do turismo e do património. Eu gostaria de começar por relembrar os outros dois temas dos dois eventos que fizemos anteriormente. O primeiro há cerca de um ano em Melgaço, dedicado ao contributo da cooperação territorial europeia para a qualidade de vida das populações. O segundo, já este ano, em abril, na cidade da Covilhã, e que debateu o tema da prevenção de riscos para a mitigação prevenção de riscos e para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Este ciclo de seminário tem como principal objetivo a apresentação de projetos apoiados pelos programas do Interreg, da Cooperação Territorial Europeia, como sabem, esta dupla designação de Interreg e de Cooperação Territorial Europeia, para dar maior visibilidade, capitalizar e disseminar tanto o conhecimento como os produtos que são criados ou desenvolvidos nos diversos programas Interreg e que muito têm contribuído para o desenvolvimento das regiões e beneficiar as suas populações, a qualidade de vida dessas populações. Assim, e para não ocupar muito mais tempo, é um imenso gosto chamar para o palco o moderador e dinamizadora desta sessão, bem como os seus grandes animadoras, ou seja, as pessoas que estão aqui em representação dos seus projetos. Gostava de começar por chamar ao palco o Jorge Sobrado, se fizer favor, vice-presidente da CCDR Norte, com a tutela da cooperação, mas também do património e da cultura. A Carmen Hernandes, da Autoridade de Gestão do POCTEP, do Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha. O Nuno Almeida, presidente da AECT Galiza Norte de Portugal, em representação do projeto Nortear, do POCTEP. O Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e o Paulo Carrança, em representação do projeto Facendo Caminho, também do POCTEP. E a Sandra Silva, da Autoridade de Gestão do Programa do Espaço Atlântico, e o Carlos Creia, do Secretariado Conjunto do Programa, para apresentar o projeto Atlas WH. É, pois, com imenso gosto que vos deixo agora com o Jorge, que irá dinamizar esta sessão. Jorge, a palavra é sua, o comando é seu. Muito obrigado. Muito obrigado. E espero que tenham uma boa sessão neste final de dia. Muito obrigado. Eu peço ao Carlos que possa sentar ali ainda, por favor, Carlos. Há sempre uma coragem e uma imprudência em convidar pessoas que gostam do imprevisto e que gostam de baralhar as perguntas e o modelo de organização de um painel. E, portanto, eu queria dizer algumas coisas antes de ouvirmos o Carlos. E a primeira delas é dizer que é saudar a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, na pessoa do Duarte Rodrigues, que aqui me convidou para aqui estar, e dizer que corremos o risco qualquer dia de que os fundos sejam uma coisa sexy, que sejam um assunto sexy. Por estar às 6h15 da tarde, com um painel tão bem composto, não é? Num dia de semana, e provavelmente com mais umas dezenas de pessoas nos stands, não é? Parece virarem do avesso a ideia de que este é um assunto aborrecido, desinteressante,
difícil, não é? E, portanto, qualquer dia teremos que classificar a título patrimonial os fundos para os proteger desta vaga que os quer tornar uma coisa interessante, não é? Isto era um território, regra geral, para pessoas burocráticas e sérias, não é? Bem, a segunda nota que eu quero dar é que há estudos que apontam para o facto das pessoas que cooperam, e este é um painel sobre cooperação, há vários estudos que apontam que as pessoas que cooperam, as instituições que cooperam, as empresas que cooperam, são pessoas, instituições e empresas com índices de inteligência superior. E há aqui uma confirmação, é que quando escolhem um tema, escolhem turismo e cultura, não é? Escolhem turismo e património. E, portanto, estamos a falar, de facto, de uma escolha especialmente inteligente, até porque não há ideia de felicidade, não há ideia nem promessa de felicidade que não passe por estas duas coisas, que é a viagem e o encontro. A viagem e a memória perfeita, não é? Aliás, é uma das razões não declaradas para viajarmos, é conquistarmos a memória perfeita, a cultura, o encontro perfeito. Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo de Porto e Norte, nós assistimos irrequietos e aos saltos aos painéis que nos antecederam e devo dizer que é preciso um certo espírito de provocação para os nossos colegas José Apolinário e também o Ceia da Silva, presidentes das CCDRs do Algarve e do Alentejo, respectivamente, aqui virem declarar que o Algarve e o Alentejo são as melhores regiões do mundo, não é? Na nossa casa. Nós ainda não tínhamos falado. E mais, não é? E trazerem água de Monchique, não é? Para, aliás, o CEO de Monchique declarou que havia uma fuga de talentos ou de cérebros do norte para Monchique. Luís Pedro, como é que nós podemos responder a estas provocações? Bom, antes de mais, muito boa tarde. Já perceberam que o painel vai ser animado com tanta provocação. Bem, eu teria ficado preocupado se o meu querido amigo Zé Apolinário tivesse chegado ao limite e dizer que até tinham os melhores vinhos do mundo, por exemplo. Eu aí teria logo de dizer que tínhamos a água mais quente, de certeza, do planeta. Mas respondemos também com marcas bastante importantes. Desde logo, e falando em vinhos, com a região demarcada mais antiga do mundo, já que estamos nos mais, que é de facto a região do Douro. Poderíamos dizer que é a única região que tem o único parque nacional do país, que é o Parque Nacional Peneda Gerês. Já agora partilhamos com a Galiza e temos projetos que depois podemos falar sobre eles. Podemos dizer que temos 5 patrimónios mundiais fantásticos, temos vários patrimónios imateriais, temos ganho muitos prémios por um ativo que é pouco falado, mas que no Norte tem muita importância. E eu acho que não teríamos o sucesso que temos sem esse ativo espetacular que são as pessoas. Dizem que são das mais acolhedoras do mundo. Não sei se sim ou se não, mas ainda agora, curiosamente, e sem brincar, ganhámos o prémio de melhor filme do mundo em Valência sobre um filme que nós, quando o fizemos, sinceramente, não era para ganhar prémios, como tinha sido o da Ofélia de Sousa. Porquê? Porque quisemos falar das pessoas e quisemos dar, de facto, aos nossos mercados esse ativo, mas não imaginávamos que esse tema fosse assim tão acolhido ao ponto de o premiarem daquela maneira, e foi. Portanto, eu acho que, tendo as melhores pessoas do mundo, o céu é o limite. Muito bem, Luís Pedro, já foi dada aqui a resposta e é preciso dizer, não é só o Porto, não é só o Parque Nacional da Peneda Gerês, não são apenas os vinhos verdes ou o vinho do Douro e o Douro Património Mundial, é também o Conde Calheiros, é também o engenheiro Francisco Calheiros, que eu quero saudar também daqui, não é? É também uma prova... Os melhores solares do mundo. Não é? Muito bem, hoje nós estamos aqui para falar de projetos de cooperação que cruzam este território da felicidade, que exploram este território da felicidade que é a viagem e o encontro, o turismo e a cultura. Convidamos um conjunto de promotores, de instituições que desenvolvem diariamente projetos de cooperação nestes domínios e vamos começar pelo Carlos Garea, que nos vai apresentar um projeto chamado Atlas, o Atlas WH, não sei se é assim que se diz,
Sim, Atlas WH, que é um projeto que é financiado, que está a ser apoiado pelo programa Espaço Atlântico. Temos também aqui a Sandra Silva, que nos falará também daqui a pouco deste programa. Carlos, o palco é seu. Obrigado. Obrigado, Jorge. Boa tarde. Muitos parabéns a ADC por esta iniciativa. O proxecto Atlas encuádrase no Interreg Espaço Atlántico, que é un programa Interreg de cooperación transnacional, e dele facen parte 4 Estados membros: España, França, Irlanda e Portugal. O Atlas foi un proxecto que se encuadrou no período 2014-2020, que contaba con 5 parceiros. Vemos aquí as 5 cidades que son patrimonio da humanidade: Porto, Santiago de Compostela, Bordeus, Florença e Edimburgo. O proxecto insírese no ámbito dos sitios do patrimonio mundial, mas há sitios do patrimonio mundial que son un único monumento e os seus arredores, como, por exemplo, o Monasteiro de Batalla, mas por veces pode ser unha cidade ou barrios dunha cidade patrimonio mundial. Esta foi a razón do proxecto Atlas. O xefe de fila do proxecto foi a Cámara Municipal do Porto, que a pesar das dificultades da Covid e da xestão dun proxecto transnacional, conseguiu implementalo con suceso e digitalizou moitas das actividades como seminarios e formacións. É unha boa práctica que vimos en xeral en todos os proxectos do período 2014 e 20, que a pandemia permitiu, non foi todo negativo, permitiu digitalizar enormemente todos os proxectos. As 5 cidades son, podemos dicir, cidades museos, mas son cidades vivas, onde as persoas viven e a finalidade é alcanzar un equilibrio entre turismo, sustentabilidade, identidade e convivencia, recuperando e conservando tamén o patrimonio histórico. Pronto, aquí temos un resumo dos resultados principais do proxecto. Vexamos algúns dos resultados e actividades que todos están disponíveis no site do proxecto. Unha das actividades que gosto máis é esta, que divulgaron o proxecto entre crianzas nas 5 cidades e os jovens, principalmente escolas de primaria, de cada unha das cidades, para sensibilizar da protección do patrimonio e envolver os jovens, que isto é unha iniciativa que cada vez é máis importante en todos os proxectos Interreg, é facilitar e promover a participación dos jovens nos proxectos. Aquí fixeron un concurso de deseños. Aquí podemos ver algúns dos deseños dos alumnos das escolas do Porto, mas acontece en cada unha das 5 cidades. Tamén elaboraron material didáctico específico para sensibilizar sobre a protección do patrimonio histórico. Outro dos resultados foi capitalizar resultados previos, e aquí vemos como procuraron e identificaron proxectos anteriores relacionados co tema. Aquí há un proxecto que se desenvolve nas Azores para a prevención de incendios en zonas históricas. É importante lembrar que há unha capitalización normalmente máis coñecida, a capitalización após o proxecto, mas tamén há unha capitalización previa, ou seja, aproveitar os resultados de proxectos anteriores. Un proxecto como Atlas ten todos os relatorios disponíveis no site, entón outros proxectos podense beneficiar disto. Foi feito tamén un estudo de diagnóstico para cada unha das cidades. Entón pode verse aquí o do Porto, coas fraquezas, ameazas, pontos fortes e oportunidades. Outro dos documentos con mellor diseño que foi elaborado por a cidade de Florença foi este, para un estudo temático sobre os desafíos comuns para gerir cuestións de gobernación, populación e turismo. Como encontrar un equilibrio entre as actividades económicas, o turismo, a recuperación do patrimonio e a coexistencia con os habitantes locais. Aquí vemos a parcería e como a parcería eran 5 cidades, mas que estaban en situacións diferentes. A primeira cidade en ser patrimonio mundial foi Florença no ano 1982 e a última foi Bordeus.
O que conseguiron foi criar unha rede, partillar experiencias e ideas, e como gostamos de dicir nos proxectos Interreg, ten desafíos comuns ou problemas comuns e solucións conxuntas. Tamén elaborouse unha metodoloxía para a estrategia de xestión e sustentabilidade con indicadores para facer a monitorización. Esta metodoloxía pode ser reutilizada por cualquier cidade ou cualquier que teña tamén que sexa patrimonio mundial ou que de candidato teña un patrimonio histórico importante. E por último, este foi o documento principal que elaboraron no proxecto, foi un plano de sustentabilidade para cada sitio, para cada unha das cidades. Aquí podemos ver, este documento tamén está disponible para lectura e descargamento no site, e todos os relatorios teñen infografías e documentación de diferentes medioambientais, de turismo. E o último slide, finalmente, agradecer o seu interese neste proxecto e de fornecer os sites tanto do proxecto Atlas, que é atlas.eu, como o do noso programa Espazo Atlántico. Finalmente, lembrarlles que temos aquí tamén un stand e que estamos a vosa disposición. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. E agora vamos, de seguida, dar um salto para os Caminhos de Santiago. Julgo que é isso, não é? O Paulo Carrança vai nos apresentar o projeto Fazendo Caminho, do projeto em parceria. Paulo tem aqui o apontador para fazer a transição dos slides. Projeto que está a ser apoiado pelo POCTEP, não é? Pelo Interreg Portugal-Espanha, POCTEP, e que liga o Norte e a Galiza. Muito obrigado, boa tarde a todos. Este foi um projeto que nasceu ainda antes da pandemia. Foi um projeto pensado inicialmente por 4 entidades que permaneceram: a ASCT, que é representada pelo Dr. Nuno Almeida, nós enquanto líder, portanto a Turismo de Porto e Norte, a Turismo da Galiza e também a Direção Regional da Cultura do Norte. O grande propósito partia nesta altura em relação àquilo que era a estruturação do produto, um produto naturalmente transfronteiriço, os Caminhos de Santiago, e por outro lado também aquilo que era uma estratégia promocional para a afirmação e notoriedade internacional deste produto. Quis as circunstâncias que coincidiu com a preparação da legislação e a publicação da legislação da certificação dos Caminhos de Santiago, e naturalmente que este projeto foi também depois, de certa forma, dinamizado no sentido precisamente concretizar aqui também algumas formas e algumas capacidades para conseguirmos levar a bom porto esta capacitação, esta certificação. Portanto, é um projeto, como disse, de 4 parceiros, curto em termos de investimento, 657 mil euros, mas que nos permitiu depois fazer, seja no painel da estruturação, seja no painel da promoção, fazer um conjunto de atividades dedicadas precisamente só a este produto turístico dos Caminhos de Santiago. Participámos na maior feira da Península Ibérica de Caminhos de Santiago, a Fairway, em Santiago de Compostela. Paralelamente fizemos também uma organização com os operadores que trabalham Caminhos de Santiago no âmbito daquilo que é uma Fam Trip, e depois acabamos também no âmbito deste domínio, à medida que fomos conseguindo, e este foi o nosso segundo caminho certificado. O primeiro é o interior, que já estava certificado. Este que foi já certificado com muitas das informações e conteúdos e dados que nós conseguimos obter a partir do trabalho deste projeto, foi concretizado, e a 16 de fevereiro nós fizemos uma visitação, uma visita educacional, não só com os parceiros, municípios, obviamente a ECT, a Turismo do Porto e Norte e os demais parceiros, no fundo para comemorar e para dar nota da certificação do Caminho Português da Costa. A partir daqui, estivemos também presentes na Bolsa Turismo de Lisboa. A Bolsa Turismo de Lisboa foi muito marcada por esta comunicação do selo dos Caminhos de Santiago, mas também foi muito marcada, já agora deve-se dizer também, por estar aqui, pelo nosso apoio àquilo que começava a ser o grave conflito na Ucrânia. A partir daqui, envolvemos também noutras atividades, noutros projetos. Aqui está um exemplo, o RAID do Caminho Marítimo, portanto, uma parceria também com as estações náuticas. Quisemos também estar presentes, quisemos que os Caminhos de Santiago fossem todos eles dinamizados de igual forma.
e acabamos por fazer aquilo que se chama a transmissão de conhecimento, competência e, sobretudo, aquilo que nós consideramos intercâmbios e capacitação dos parceiros e capacitação dos públicos, associativos e também privados. Com a realização de seminários de intercâmbios, fizemos 2, um promovido por nós e um promovido pela Turismo da Galiza. Turismo da Galiza, e nós fundamos em Santiago de Compostela um conjunto de formações e workshops formativos e, por outro lado, também um conjunto de visitação em relação àquilo que eram as boas práticas dos nossos vizinhos galegos. Aqui também, aproveitando um pouco, fazendo aqui um bocado de ponto também para a nossa loja interativa de turismo em Santiago de Compostela, portanto na Rua de Vilar, ali tudo próximo da Catedral, que no fundo é o destino final do Caminho de Santiago, e a partir daqui também, querendo dar aqui um conteúdo, uma importância a este equipamento que a Turismo do Porto e Norte disponibiliza, não só para os turistas e potenciais visitantes, mas também, sobretudo, para os nossos agentes públicos e privados. Portanto, continuando um bocadinho, concretizando o encerramento do projeto já fruto das circunstâncias que todos nós conhecemos, da pandemia, só já em março de 2023. Deixem-me aqui partilhar também, estão aqui os líderes do projeto com o Sr. Presidente da CCDR, no Paço Episcopal do Porto, foi também o local da apresentação pública deste projeto, já em 2019. Este projeto, naturalmente, em tempos esticou-se um bocadinho para além daquilo que era perspectivado. Apesar de prejudicados pelo ano 2020, praticamente de nova atividade, nós conseguimos cumprir este indicador de produtividade, muito baseado naquilo que são as dinâmicas dos visitantes, dos peregrinos, nomeadamente tendo presente aquilo que são os dados da Oficina Peregrino em Santiago de Compostela, permitindo aqui um bocadinho algum brio, nós conseguimos até ultrapassar significativamente aquilo que era o indicador pensado. A modéstia não nos permite dizer o número, mas está ali. Um elemento muito importante que nós quisemos aqui trabalhar, seja para o processo de certificação, seja como ferramenta também para tudo aquilo que nós íamos fazer em termos de estruturação e promoção, foi isto, os conteúdos que nós preparamos, um conjunto enorme de informações, não só sobre os próprios caminhos, mas também a aventura turística que existe em torno daquilo que são os locais e os tramos dos caminhos de Santiago. Isso permitiu-nos não só hoje termos uma base de dados muito cimentada e que nos permite não só fazer processos de certificação e renovação destes processos de certificações, mas também fazermos um plano de ação e dinamização dos caminhos em torno de coisas como tudo aquilo que tem a ver os pontos de interesse mais importantes, os locais de interesse naturalmente, incluindo também os próprios albergues, mas também aqui os empreendimentos turísticos, o alojamento local e, sem esquecer também, isto que é sempre muito importante num Caminho de Santiago, tem uma particularidade em termos de usufruto para os peregrinos, que são, nomeadamente, as situações de perigo, que também devem sempre estar presentes. A segurança deve ser sempre um desígnio de todos nós. E, naturalmente, também os pontos de descanso, restaurantes, etc, etc. Portanto, o verdadeiro consumo turístico. Terminaria com um produto, digamos assim, promocional que fizemos, no âmbito não do projeto, mas, sobretudo, também baseado com estes trabalhos e estes conteúdos que obtivemos e com aquilo que era a estruturação dos então 3, hoje há 5 Caminhos de Santiago. Nós já temos neste momento 3 certificados, juntamente ao da Costa Interior. Temos também o caminho central, portanto o chamado caminho português, e por outro lado também estamos agora com os caminho de Geira e Arrieiros e com o caminho das Torres, salvo erro. Esta é o nosso mapa turístico que temos participado em todos os certames promocionais, em todas as feiras, já com a oferta organizada em termos daquilo que são os Caminhos de Santiago, e no verso tem um conjunto de vastas informações para aquilo que é o peregrino, seja o peregrino mais base, seja o peregrino mais turístico. Existem aqui informações para que todos nós possamos usufruir do caminho, qual seja o que escolhermos. Para terminar, como dizia, isto que são os dados, são sempre relativamente importantes. Eu consigo trazer já aqui dados de 6 de dezembro, consigo trazer já aqui dados muito importantes em termos daquilo que são os dados já quase finais de 2024, em que estamos a muito pouco de conseguirmos, isto com dados da Oficina Peregrino de Santiago, estamos muito pouco
chegámos ao 500 mil de peregrinos que fazem, digamos, a sua verificação técnica, o reconhecimento na oficina de peregrino em Santiago. Portanto, ainda temos aqui meio mês, um pouco mais, para tentarmos almejar os 500 mil. Estamos certos que lá chegaremos. Nota só para os dois principais caminhos, o caminho português, o caminho central, que cresceu de 2019 para este ano, qualquer coisa como 72 para 95 mil peregrinos. O caminho da costa consegue chegar em 2024 ao valor que tinha o caminho português, o caminho central, em 2019. Tinha 72 mil, está hoje o caminho português da costa em 74 mil. Portanto, são números que também nos vêm dizer que foi um projeto impactante também neste domínio, mas sobretudo permitiu-nos muitas ferramentas para o futuro e sobretudo olhar para o futuro com muita ambição e naturalmente com muita vontade de dinamizar ainda mais este verdadeiro e natural produto turístico transfronteiriço. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E depois deste overview sobre o que está a acontecer e os investimentos que estão a ser apoiados por instrumentos de cooperação do POCTEP, num dos grandes itinerários espirituais da Europa e do mundo, os Caminhos de Santiago, depois desta rede, depois da monumentalidade do património mundial, vamos até à imaterialidade da literatura e das artes. Nuno Almeida, diretor do ASCT Norte Portugal Galiza, ou Galiza Norte Portugal, vai-nos falar do Nortear, um projeto também de cooperação, também na área da cultura, e que nos inscreve em movimentos de trocas na área da literatura e das artes. Nuno. Boa tarde. Obrigadíssimo, caro Jorge Sobrado, Sr. Presidente, caros colegas de painel. Agradecemos desde já à ADC e à CCDR Norte o convite para partilharmos os resultados do nosso trabalho neste fórum tão interessante. Nós, de facto, num mundo cada vez mais globalizado, a cultura e a identidade dos povos são valores que importa cada vez mais preservar e transmitir de geração em geração. E é com este propósito que desenvolvemos a nossa atividade visando salvaguardar, preservar, promover e divulgar a diferentes tipos de público os valores da cultura material e imaterial, conforme dizia o Jorge Sobrado, existentes na Eurorregião Galiza Norte de Portugal. Com este projeto, Nortear, procuramos fomentar a expansão e o conhecimento do tecido cultural, artístico, bem como estimular dinâmicas de cooperação entre agentes culturais deste espaço e assumirmos como um polo cultural enquanto Eurorregião. E desejavelmente, trabalhar no sentido de nos tornarmos uma referência a nível europeu no domínio da cooperação transfronteiriça. Nós, na nossa Eurorregião, temos, conforme dizemos no nosso mantra, 6,2 milhões de habitantes num território único de 51 mil quilómetros quadrados. E somos, portanto, um ativo único com identidade própria. O ASCT Galiza Norte de Portugal, sendo um ente público que foi criado em 2008 pela Junta da Galiza e a CCDR Norte, tem a sua sede em Vigo, conta com uma equipa especializada na área da cooperação transfronteiriça. Somos, de facto, o braço operacional da Comunidade de Trabalho Galiza Norte de Portugal, que existe desde 1991, onde integra os agentes setoriais e institucionais dos dois lados e que, desde outubro, o último, do passado mês de outubro, é neste momento presidida por Alfonso Rueda, que é o Presidente da Junta da Galiza, após 3 anos de liderança por parte de António Cunha, do lado da CCDR Norte. O modelo institucional dos dois países, que tem uma gestão regional diferente, não foi impedimento para constituir a nossa comunidade de trabalho, que foi a primeira da Península Ibérica e que cumpriu, portanto, 30 anos em 2021. Somos conscientes que esta aproximação entre as duas partes da Eurorregião, de um lado e da outra fronteira, tem ajudado a conseguir uma maior união entre os seus habitantes e a convergência e integração entre as duas economias. Como resultado da adesão da Espanha a Portugal à então CEE, hoje União Europeia, mais evidente claramente após o início do século XXI e claramente também demonstrado pela balança comercial de ambos os países. Acreditamos que é nesta lógica de olhar o futuro, ancorado no passado, que se podem desenvolver uma série de projetos, incluindo os transfronteiriços, que de resto têm vindo a gerar dinâmicas de colaboração e intercâmbio cultural assinaláveis, onde se inserem os projetos transfronteiriços como o Nortear desde 2015.
temos vindo, no exercício da nossa atividade, a dar continuidade a uma estratégia de implementação euro-regional da temática cultural numa lógica de cooperação e de rede, recentemente reforçada com a integração da dimensão da cultura na CCDR Norte, que tem tido um evidente efeito positivo no nosso trabalho. O Nortear é um projeto, embora protocolado entre 3 organismos, a então Direção Regional de Cultura do Norte, hoje integrada na CCDR, o AECT, Galiza Norte de Portugal, e a Junta da Galiza, na sua dimensão cultural, e pretende assumir-se como um motor para a atividade literária e artística produzida por jovens criadores, sobretudo por jovens criadores galegos e portugueses. No final de 2024, os resultados que o Nortear apresenta são a prova que este projeto é um êxito. As atividades envolvidas por este projeto permitem uma colaboração única na Euro-região e eu agora tentaria colocar um vídeo, a ver se isto... Peço desculpa. Não sei se a Regi se pode ajudar. Haverá aí algum vídeo para projetar? Peço desculpa. Do projeto Nortear? Julgo que não está nenhum vídeo embebido, não. Ok. Em 2019, o Nortear foi distinguido na categoria de melhor projeto de cooperação transfronteiriça com o galardão europeu Sale of Papenburg, promovido pela Associação das Regiões Fronteiriças da Europa, a ARF, que neste momento a CCDR integra o respectivo Comitê Diretivo, e que visa distinguir estratégias, projetos, programas e ações no âmbito da cooperação transfronteiriça. Desde 2015 apoiamos 10 vencedores do Prémio Literário Nortear, curiosamente bem equilibrado, portanto metade galegos e metade norte de Portugal, apesar da seleção ser feita com um júri absolutamente imparcial, recebemos neste contexto a concurso cerca de 400 obras. A edição deste ano contou com a apresentação de um total de 42 obras de escritores jovens dos 2 territórios. Realizamos também 15 exposições itinerantes que percorreram 20 localidades entre a Galiza e o norte de Portugal, como por exemplo Braga, Porto, Valença, Póvoa de Lanhoso, Olhariz, Pontevedra, Santiago, Ribadavia, entre outras. E desde 2019 iniciamos uma nova atividade, que é o Nortear Ilustrado, onde em cada edição 4 jovens ilustradores dos 2 lados da raia apresentam-se na Ilha de São Simão, na Galiza, para desenvolver uma residência artística na área da ilustração. Até agora recebemos 20 jovens neste contexto. E ainda desenvolvemos 5 criações artísticas, tendo por base os contos vencedores de diversas edições do Prémio Literário Nortear. É a nossa intenção que estas ações tenham uma proximidade entre elas. Este ano, em 2024, abrimos uma nova ação, que são as residências artísticas, para o tema do audiovisual, e apoiamos 9 jovens. As conversas Nortear receberam 36 autores e foram realizadas em 17 localidades distintas, conforme referi. Desde 2015 até 2022, com o apoio do programa POCTEP Interreg, o investimento nas atividades Nortear foi cerca de 400 mil euros. O projeto atualmente em curso é sensivelmente com a mesma dimensão financeira e decorre entre 2023 e 2026. Com esta complexidade e sem esquecer que é bem mais o que nos une do que nos separa, trabalhamos a partir do nosso AECT da Euro-região Galiza Norte de Portugal neste setor cultural, porque assim conseguiremos uma Euro-região mais resiliente e capaz de oferecer uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes. Assim, o futuro do Nortear está no desenvolvimento de novas iniciativas que consigam ampliar os seus objetivos de servir de ponte de colaboração e de conhecimento da cultura da Euro-região Galiza Norte de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Almeida. E vamos então passar o filme que o Nuno há pouco procurou mostrar-nos. Estamos a ouvir, mas não estamos a ver. Sim? Ok, está aqui na parte de baixo, neste ecrã inferior. Muito bem.
Obrigado. Vamos continuar a conversar. Nuno, podes tomar lugar aqui neste painel. Vamos trazer a Carmen Hernández e também a Sandra Silva para esta conversa sobre cooperação, cultura e turismo. E a primeira pergunta que queria colocar tanto à Carmen como à Sandra, que são gestoras do programa POCTEP, Interreg Espanha-Portugal e Interreg Espaço Atlântico. A primeira questão para ambas é de saber qual é o lugar, o peso, a importância que a cultura e o turismo têm vindo a conquistar nos programas de cooperação, no POCTEP e no Interreg. Carmen. Obrigado. Lamento no falar portugués, llevo muchos años trabajando con mis compañeros de la ADC y las regiones portuguesas y trasladé mi opinión en castellano. Agradecer a la ADC el convite de estar hoy aquí representando al programa de cooperación, saludar a las regiones. Y soy la voz del programa, pero realmente creo que el valor de la cooperación, hoy se ha hablado muchísimo de cooperación, de sinergias, creo que estos programas de Interreg van por delante del resto de programas, porque llevamos muchos años cooperando, llevamos más de 30 años cooperando, más de 30 años creando redes, han evolucionado mucho y, cómo no, el patrimonio y la cultura forman parte de la identidad, sobre todo en el caso de España y Portugal, de sus fronteras tan ricas en este patrimonio turístico, en este patrimonio cultural, en este patrimonio natural, con una biodiversidad impresionante. Se han financiado muchísimos proyectos. ¿Por qué? Como hablaba la compañera de las aldeas, que me ha gustado, ¿no? Porque ponía muchísimas cuestiones que ya trabajamos en cooperación. Pues sobre todo las fronteras son oportunidades el turismo, los proyectos que se financian relacionados con el turismo y el patrimonio al final ponen en valor a los territorios tienen su identidad, como bien apuntabais, entonces estos proyectos van a poner en valor la identidad de los territorios, que a veces es igual a nuestro vecino, a nuestra región vecina del otro país, y diferente a las regiones de nuestro propio país. Yo creo que es una frontera que va muy por delante de otras fronteras europeas. Hay una gran permeabilidad. Los ciudadanos cooperan de manera natural por su proximidad y, por lo tanto, estos proyectos se han financiado. Se han financiado muchísimos proyectos inicialmente, incluso de infraestructuras, se han rehabilitado edificios, pero hemos ido mucho más allá. Se han creado realmente redes que se han financiado en los programas que van más allá de la financiación. Son programas que siempre digo, yo soy un amante de la cooperación, llevo muchos años en fondos europeos. Son proyectos que tienen una dimensión financiera pequeña, pero un impacto muy, muy importante en el territorio. Hemos pasado de las RDs a incorporar euroregiones, eurociudades. Hemos visto un proyecto de una agrupación europea de cooperación transfronteriza, que son las que realmente ven las necesidades del territorio, una frontera con mucha despoblación, con lo cual estos proyectos son muy importantes para afincar población joven en estos territorios y, cómo no, a través de estos proyectos de turismo y patrimonio. En el POCTEP tenemos proyectos de toda índole, se han financiado, por poner algún ejemplo, en este programa 14-20, unos 63 proyectos vinculados a acciones de turismo, patrimonio cultural y natural, de los cuales 42 proyectos están vinculados directamente con el turismo, y hay muchos proyectos de emprendedurismo, muchos proyectos que de manera indirecta de biodiversidad tienen incidencia en este, digamos, sector turístico y del patrimonio. Quisiera destacar algunos, porque, como decía, vamos muy por delante. Los resultados de este 14-20, que ya hemos cerrado, por poner un ejemplo, se han incrementado en 2,2 millones de visitantes en las zonas donde están localizados estos proyectos, con lo cual han tenido una incidencia en el sector económico también muy importante. Y algunos ejemplos, porque, como decía, vamos muy por delante. Hay un montón de marcas de proyectos que se han creado, marcas turísticas alrededor de los ríos. Los ríos no entienden de fronteras.
El río es el mismo para un lado y para la otra región. Tenemos la marca de Río Miño, Guadiana, del Tajo, del Duero, y alrededor se han creado un montón pues, de turismos rurales, un montón de hoteles, un montón de pequeñas empresas que viven de este sector, porque se han financiado proyectos también relacionados con el sector deportivo, vinculando a los sectores. Sector gastronómico, es una frontera muy rica gastronómicamente. Hablabais de los vinos del norte de Portugal. Muchos proyectos tenemos de enoturismo también que se han financiado, gastronómicos, de rutas. El Camino de Santiago, que lo veía, yo es la primera vez que he hecho este año el Camino de Santiago y he hecho el Camino Portugués. Es decir, son muchísimos los proyectos. Ya hemos iniciado el siguiente periodo, el 21-27. Ya tenemos un número importante de proyectos en el sector turístico, aproximadamente unos 23. Podemos decir que un 25% de los proyectos que se financian en el Interreg POPTEP, España-Portugal, están fomentando el patrimonio, el turismo cultural y natural. Y quiero destacar también el papel de las eurociudades, muy, muy importante. Ya en el 14-20 se han financiado proyectos, por ejemplo, Chaves Berín, que es un ejemplo que además de eurociudad que ha obtenido diferentes galardones, donde realmente se han financiado proyectos que tienen impacto en la ciudadanía, porque al final lo importante es que los proyectos lleguen al ciudadano. A mí me encanta ver cuando nos presentan proyectos y vemos al ciudadano, al pequeño emprendedor que dice lo que le ha supuesto este proyecto. Chaves Berín con su tarjeta del ciudadano, donde esos ciudadanos pueden ir a un lado y a otro de la frontera, a las dos ciudades hermanas, hacer actividades deportivas, hacer actividades de música y aprovechar, hemos visto también pues proyectos termales, que es otra de las proyectos y la tipología de proyectos que se han financiado en esta frontera. La Eurociudad también, Tui Valencia. Bueno, podría estar hablando de multitud de proyectos porque hay muchísimos ligados al turismo y patrimonio que se han financiado en el programa España-Portugal. Gracias. Obrigado, Carmen. Fica aqui um número que funciona como neon sobre as nossas cabeças. 25% dos projetos POCTEP estão a apoiar património ou a estimular a valorização de património e de turismo. É um número que eu vou lembrar sempre que me encontrar com alguns gestores de fundos, dizer que este é um número que deve ser uma meta. Sandra, qual é o lugar da cultura e do património, ou aliás, do património e do turismo no Espaço Atlântico e se ainda há oportunidades para estes domínios no programa? Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada à ADC pelo convite para fazer parte deste painel. É um gosto. O Espaço Atlântico não tem 25% do orçamento alocado a turismo e património, mas de facto nós temos uma prioridade dedicada ao turismo sustentável e à cultura. Vocês estão a ver aqui neste slide as nossas prioridades, precisamente, e temos aqui em destaque a prioridade 3, objeto deste painel. No período 14-20 financiamos cerca de 8 projetos, mas os nossos projetos são projetos que em média correspondem a cerca de 2,5 milhões de euros, portanto são projetos grandes, com uma natureza transnacional. O Carlos Garea explicou aqui um pouco essa dinâmica. Nós cooperamos não apenas com as nossas regiões fronteiras, mas nós gostamos de dizer que cooperamos também com os vizinhos dos nossos vizinhos. E, portanto, o alcance da transnacionalidade está aqui presente no programa. No quadro 14-20, financiamos então esses 8 grandes projetos que nos deixaram bastantes resultados. Nós fomos alvo de uma avaliação ex post que terminou em outubro. E ao abrigo dessa avaliação, feita por um consultor independente, é possível ver que, apesar de nós não financiarmos praticamente infraestruturas e, portanto, financiarmos mais planos de ação, ações piloto, fomentamos também aplicações de política e de estratégia, conseguimos perceber que, de facto, temos resultados concretos e que trazem valor para o território. E uma das dimensões onde foi possível observar essa transmissão de valor ao território foi precisamente no âmbito desses projetos relacionados com o turismo sustentável. Desde logo porque, por exemplo, foi possível ajudar e apoiar PMEs relacionadas com o turismo,
passar-lhes um conjunto de boas práticas que decorrem dessa interação transnacional e dessa maneira ter impacto direto no território, porque essa dinâmica de redes de PMEs depois será muito importante para animar este setor, sempre com as preocupações que são fundamentais no quadro europeu, do verde e do digital, onde nós também temos apostado fortemente. Portanto, é um programa que tem azul no ADN, como todos nós sabemos, está precisamente no nome, nós estamos muito virados para o Atlântico e há toda uma vertente turística muito importante para explorar no domínio do azul. No quadro atual temos já 4 projetos financiados nesta prioridade 3, que correspondem a cerca de 9 milhões de euros e, por falar em novas oportunidades, temos agora a concurso, temos a nossa convocatória temática e que vai esgotar praticamente o montante do orçamento do programa, mas temos 9,5 milhões dedicados ao turismo sustentável e à cultura. Estamos à espera de excelentes candidaturas. A candidatura fecha no dia 14 de fevereiro, portanto tem ainda bastante tempo para pensarem em bons projetos para submeter aqui ao Espaço Atlântico. Por coincidência, eu hoje estive também numa reunião do Steering Committee da Estratégia do Atlântico e foi interessante ouvir os stakeholders comentarem que há muito para explorar no que diz respeito à vertente azul do turismo. E, de facto, nós temos aqui caminho para fazer. Temos projetos que se têm dedicado a restaurar o património costeiro, sempre com preocupações de sustentabilidade, claro. Temos muitos exemplos disso. E continuamos a apostar fortemente nessa vertente. Obrigado, Sandra. Eu gostava de sublinhar o que a Sandra acaba de dizer, que é o turismo sustentável inclui o património. O património é a chave do turismo sustentável. Na verdade, parece que assistimos nos últimos tempos a uma espécie de demonização do turismo, como se o turismo fosse uma espécie de predador do património. Bem, o património é a chave do turismo, o turismo é uma alavanca para reabilitar, por exemplo, ao nível da tradição costeira, as embarcações artesanais e as tradições, por exemplo, da pesca artesanal, que é uma pesca mais sustentável. A Carmen gostaria de rematar ainda com uma ideia, sim? Obrigado, sí. Al hilo de lo que comentaba Sandra, bueno, yo solamente quiero decir que efectivamente el turismo se puede conjugar con ese turismo que es obligatorio de sostenibilidad, porque el patrimonio natural, pero apuntaba algún ponente esta tarde que también oía que tenemos que ir más allá, es decir, incorporar en estos proyectos de turismo que sean más digitales, que sean más innovadores, porque sí que es verdad que tenemos que dar ese salto a la innovación. Y al hilo de lo que comentaba Sandra, comentarles que también se abrirá una convocatoria del programa PODTEP, España-Portugal, aproximadamente en todas las prioridades, con 110 millones de ayuda FEDER. Próximamente tenemos dentro de 2 días el comité de seguimiento que se aprobarán las bases de la convocatoria y tenemos la idea de abrir la convocatoria a finales, a primeros de enero, a mediados más o menos. O sea que les animo a todos ustedes, si tienen una idea creativa, porque es verdad que no todo está inventado, pero es posible hacer también proyectos innovadores, porque estamos viendo que en este periodo pues hay mucha continuidad de proyectos y yo creo que hay que dar un salto más. Tanto Portugal como España somos muy creativos y tenemos que dar ese salto hacia la creatividad buscando proyectos más innovadores turísticos desde el punto de vista también sostenible. Gracias. Obrigado, Carmen. Portanto, há oportunidades abertas ou quase a abrir no Espaço Atlântico e no POCTEP. Luís Pedro Martins, a Carmen apresentou-nos quase um guião de discussão e agora chamou à conversa o tema da inovação e da digitalização e daquilo que são projetos com conteúdo mais criativo. Há pouco também a Carmen dizia, bem, há aqui identidades culturais de um e do outro lado da fronteira em todo o território de Portugal e Espanha e nós sabemos que essa correspondência, essa cumplicidade se expande e se exponencia extraordinariamente num território como o Norte e a Galiza. Gostávamos de te ouvir agora falar um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer nesse
campo dos projetos mais inovadores, mais criativos, mais digitais também. O que é que está a mexer, a acontecer na Eurorregião Norte-Galiza, que também tens acompanhado e protagonizado? Muito bem, bom, são de facto vários desafios, vou tentar responder a todos. E agora sim, de forma mais séria, que aquela nossa introdução foi mais a brincar, agradecer muito este convite e agradecer muito também na pessoa do Presidente da CCDR, esta permanente relação que vai alimentando também com o turismo do Portinorte, mesmo com a SCT. Bom, em primeiro lugar, falar nesta relação entre Norte e Galiza. Em boa verdade, para nós, nós só a discutimos quando temos que vir a debates, porque ela é natural. Eu olho para a região da Galiza e pode parecer estranho para outros colegas de outras regiões, mas olho exatamente da mesma forma como olho para a região do centro. Aliás, se calhar até temos o maior envolvimento com a região da Galiza em muitos projetos, e são vários os POCTEPs, os que terminaram, os que estamos a iniciar agora, que o evidenciam. Porque, em boa verdade, essa relação é mesmo natural. Para nós, a fronteira é algo que não existe. O turismo tem sempre por obrigação de destruir fronteiras onde elas existam. Mas, no caso da relação com a Galiza e também com Castela, embora, tenho que ser honesto, ela é mais intensa com a Galiza, ela não existe mesmo para o turismo. Nós tentamos, sempre que possível, com os nossos colegas do lado de lá, fazer trabalho conjunto. E temos feito, e os POCTEPs têm ajudado bastante, não só, e já falámos aqui em alguns, aqueles que estão ligados ao Jerez-Xerez, que já vai na segunda edição, e que é um parque nacional que nós partilhamos, com a responsabilidade do nosso lado de ser o único parque nacional do país, e tentamos sempre pô-lo no radar, mas não há fronteira dentro do Parque Nacional. O turista, e eu inicialmente, no início do meu mandato, andava sempre a dizer isto constantemente, que é, os turistas não andam de mapa a saber se já estão com o pé na Galiza ou se já estão com o pé no Portugal. Portanto, isso não existe. No Parque Nacional, muito menos. Mas depois uma série de outros produtos, falou aqui bem do Rio Minho. O Rio Minho também é algo que nos une e não que nos divide. E começámos com um projeto que era o Minho Destino Navegável, e agora já vamos numa nova versão que é o Visite Rio Minho, e aí queremos ajudar a estruturar o produto, e só se pode estruturar um produto no Rio Minho se ele for feito dos dois lados do rio, é impossível fazê-lo só de um lado, mas quisemos ainda levar isto mais longe. E agora permita-me fazer aqui um brilharete, falar de coisas inovadoras, porque em boa verdade isto foi possível com muito apoio do lado de cá, CCDR, o professor António Cunha, o Jorge Sobrado, o Nuno Almeida, mas do lado de lá também os nossos colegas da Junta da Galiza e também do Cluster. Depois de muita discussão sobre este tema e sobre esta importância de trabalharmos juntos e de perceber que tínhamos tanta coisa em comum, e há produtos turísticos onde não há diferenças, eu diria o enoturismo, tudo aquilo que tivesse suportado no Alvarinho, só há uma letra que o diferencia, uma é com V, outra é com B, de resto é a mesma casta. Porque não fazermos algo mais ambicioso? Porque não, por exemplo, pensar num cluster da Eurorregião? Algo que não existe, eu julgo que seja inédito no âmbito das Eurorregiões, fazer um cluster de turismo, não é do Portinorte, não é da Galiza, é da Eurorregião, onde iremos ter a oportunidade não só de trabalhar produtos em conjunto, como também pôr empresários, porque o turismo, Jorge, e poderíamos estar aqui o dia todo a falar sobre turismo, mas se nós não tivermos empresas e empresários que depois possam receber, possam alojar, possam vender, possam alimentar, possam permitir as experiências, isto não existia. Então era muito importante que esses vários empresários dos dois lados, do lado da Galiza e do lado do Portinorte, se conhecessem e trabalhassem produtos em conjunto. E quisemos, de tal maneira, tornar isto ambicioso, que até chegámos a alguns patamares. Não sei como é que foi a reação em Lisboa, em Madrid, sei como é que foi em Lisboa. E como o Jorge desafiou a sermos provocadores, eu vou ser. Em Lisboa, a primeira reação não foi muito simpática. Que é o quê? Estes tipos querem fazer promoção externa e chamar-lhe a isto o mesmo território, sendo dois países diferentes, não estamos a perceber. Depois não estou a perceber porque de facto estão a 300 e tal quilómetros. Se estivessem mais perto, percebiam que esta relação
é natural e que faz todo o sentido para quem quer ir a mercados que têm a dimensão como o mercado norte-americano, o mercado canadiano ou o mercado brasileiro, mas passa pela cabeça alguém achar que vai querer esses turistas só para ele, só para o Porto e Norte, só para Braga, Viena ou Porto? Claro que não. Então, se temos aqui produtos que podemos apresentá-los com uma escala diferente, que até lhes damos na narrativa a vantagem de serem 2 países, 2 territórios, um destino, e depois lá nos passaportes metem 2 países e ficam todos contentes, por que não fazer isto em conjunto? Ultrapassadas essas dificuldades, Lisboa lá acabou por entender que, de facto, para nós, essa é uma questão que não se põe, é um destino comum e é assim que o estamos a querer apresentar ao mundo. Vamos dar amanhã o primeiro sinal, com um congresso em Barcelos, precisamente sobre Caminhos de Santiago, e muito relacionado com a questão da sustentabilidade, onde vamos querer inspirar gestores e empresários a trabalhar o tema dentro da questão do caminho. Vamos querer também que seja um momento de networking para empresários dos vários lados e poderem construir os seus programas em conjunto. E em relação aos Caminhos de Santiago, permitam-me só também uma nota, com a responsabilidade de nós sabermos que temos muita importância para o sucesso que está a ter Santiago e os Caminhos de Santiago. Ele vem crescendo bastante do lado do Porto e Norte. Quando iniciei o mandato, tive assim algumas pessoas que andam perdidas no mundo que me diziam: epá, vocês fazem tanto esforço nos Caminhos de Santiago, mas depois quem beneficia no final do dia são eles. Errado. Beneficiamos todos, beneficia todo o território por onde o peregrino atravessa e beneficia felizmente os nossos amigos de Santiago. E não há coincidências. Não há coincidências. A segunda nacionalidade neste momento a chegar a Santiago de Compostela são os Estados Unidos. A segunda nacionalidade neste momento no Porto e Norte são os Estados Unidos. Era o 6º mercado em 2019, é o 2º mercado em 2023. E sabemos que muitos desses turistas chegam pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro e têm um objetivo: fazer os Caminhos de Santiago para chegar a Santiago. E a nossa missão é tudo fazer para que a experiência deles cá seja a melhor possível para que a queiram repetir e, de preferência, consigam chegar em segurança e muito bem a Santiago de Compostela. Portanto, isto para nós é uma coisa quase às vezes esquisita a discutir, porque é mesmo muito natural esta relação. Já estamos a ultrapassar o nosso tempo e eu queria convidar o Nuno Almeida para encerrar. Sabemos que no POCTEP o espaço de cooperação mais dinâmico, com maior dimensão de projetos aprovados de investimento, é justamente a Euro-região Galícia Norte de Portugal. Nuno, isso tem que ver com o facto de ser a região mais demograficamente mais relevante, economicamente mais relevante, ou tem também que ver com isto de que há pouco a Carmen e o Luís Pedro falavam, que é da cultura, que há aqui uma dimensão cultural que é um catalisador de todas essas possibilidades. Queres dar o teu testemunho pessoal como diretor do AECT, alguém que vive ali na Euro-região? Obrigado, Jorge. No nosso AECT sentamos, como digo, duas realidades politicamente distintas, mas temos, em termos operacionais, temos nos nossos estatutos, portanto, que faz fé a utilização de qualquer uma das 3 línguas. E, portanto, não é? É perfeitamente natural a nossa convivência. Eu até costumo dizer que temos uma 4ª língua, que é um 4º idioma, que é o do trabalho de todos os dias, que mistura as outras 3. De facto, esta permeabilidade da fronteira, que se manifesta muito, volto a dizê-lo, do ponto de vista económico, não se fala muito porque está a correr muitíssimo bem, não há problemas. Às vezes há custos de contexto e aí atuamos nós, para resolver problemas dos trabalhadores transfronteiriços. Gostávamos muito de vir a ter um estatuto de trabalhador transfronteiriço, mas de facto a cultura digamos, tem a mesma base, o mesmo substrato de um lado e do outro, e eu diria que, apesar das diferenças políticas substanciais, nós temos aqui uma cumplicidade extrema. Temos tido essa felicidade do lado da CCDR Norte e do lado da Junta da Galiza,
no atual período democrático, temos tido essa complicidade muito operacional que nos tem ajudado muito em termos objetivos, e isso reflete-se depois na capacidade de mobilização dos agentes culturais. Há pouco a Carmen falava das Eurocidades, são absolutamente cruciais. Nós temos 5 pontos sobre o Rio Minho e em cada uma dessas pontes temos uma Eurocidade. E isso torna a fronteira completamente permeável e está tudo a correr muito bem, e só precisamos de mais financiamento para a cooperação transfronteiriça e, sobretudo, para revermos aquilo que o Luís Pedro referia há pouco, que é a diferença substancial na dotação de FEDER do lado de Espanha, por comparação com o lado de Portugal, no sentido de que também é uma velha reivindicação e justa. É uma reivindicação. Eu vou passar ao Luís Pedro, porque ele é um agente político mais ativo do que eu. E porque eu tinha-me esquecido. E, aliás, tínhamos esquecido 3 notas. Uma delas, acho que a provocação faz sentido ser neste palco. As 3 notas há 2 coisas que o Presidente Alfonso Rueda, na altura da transmissão, na passagem de testemunho, deixou claras. Das 3, há 2 que eu decorei e que achei interessante ele querer apresentar algo muito resumido e dizer: se eu conseguir isto, excelente. E para nós também seria excelente. A questão do Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, muito importante. A questão da ligação da alta velocidade à Galiza, muito importante para tudo que estamos aqui a falar. E há uma terceira, que esta sim, tenho que a fazer neste palco, a provocação, que é, eu quando aterrei não entendia muito bem esta divisão do 3-1, continuo a não entender e gostava de preferência que ela fosse um bocadinho mais equitativa. Muito obrigado. Quebrar esse enguiço. Muito obrigado a todos. Um território que coopera, uma instituição que coopera, uma empresa que coopera é mais inteligente, e quando é mais inteligente escolhe cultura e turismo. Obrigado.